né? Hoje nós temos o Giovanni conosco, ele vai nos participar da nossa formação. O nosso tema hoje é sobre a Em Defesa da Vida. Como o Ivo falou, como algumas pessoas já falaram, estamos dando certinho, né? Com as liturgias da semana na igreja, sobre a defesa da vida, sobre a família. Isso para nós está sendo muito importante, que é mais uma força, é mais um amparo que nós temos. Eu gostaria de saber se o Giovanni está na sala. Minha irmã, está me ouvindo? Oi, eu estou te ouvindo, Giovanni, estou te ouvindo sim. Boa noite, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Essa é a nossa turma toda. Estamos aqui com um pouquinho de dificuldade na transmissão, mas parece que agora já vai estabelecer. Hoje nós temos o Giovanni, que vai falar para nós sobre o nosso programa Defesa da Vida, e a Vera também, do Porto Alegre, que vai ser a que vai conduzir para nós as leituras. Vamos fazer a abertura da nossa oração e também vamos pedir a Deus pelos nossos formandos de hoje, né? Pelo Giovanni, pela Giovanni, pela Vera, pelo Claudinei, pela Vanessa, pela Liliane, por todos que estão presentes, por todos que participaram do nosso terço, né? O Gilberto, a Ruth, a Nilce, a Verônica, a Vânia, todos eles que participaram. Nós vamos fazer a nossa abertura oficial da reunião. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá, primeiramente pelo dom da vida, pelo dom da minha vida, pelo dom da minha família, de vida da minha família, pelo dom da vida de todos nós, apóstolos aqui reunidos em seu santo nome. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos escolhestes, porque o Senhor está nos fazendo instrumento da vossa misericórdia por todo o nosso Brasil. Estamos para te servir, Senhor, e nós queremos te agradecer de todo o coração. Nós não somos merecedores, nós somos simples humanos, Senhor. Como dizia Santa Faustina, nós somos miseráveis. E nós somos milhões de vezes mais miseráveis que Santa Faustina. Nós nos colocamos em vossas mãos com a nossa miséria, implorando misericórdia para todos aqueles que confiam em vós, que se colocam em suas mãos. Obrigada, Senhor, por essa noite, obrigada pelo carinho, pelo amor, pela união de todos nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria Santíssima, nossa Mãe querida, coloque todos os nossos formadores, Senhora, todos os participantes sob o vosso manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Oi, Giovanni. Seja bem-vindo, querido. Se apresenta para todos nós. Minha irmã Fifi, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, muito bem. Muito obrigada. Maravilha. Pelo seu carinho, pelo seu aceite, viu, meu santo? Muito obrigada. Muito obrigado, minha irmã, muito agradecido, tá, pelo convite, tá, me apresentando a todos vocês aí que estão pelo Brasil, né, alguns podem estar pelo mundo, na graça de Deus. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite, né, para podermos partilhar um pouquinho, né, sobre essa formação, sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que a Santa Igreja nos orienta, relacionado a esse tema tão importante no dia de hoje, né, que é em defesa da vida, tá. Então, meu nome é Giovanni, como a irmã Fifi acabou de comentar, tenho 28 anos, né, eu moro em Presidente Bernardes, é uma cidadezinha, uns 20 minutos de Presidente Prudente, né, então é interior de São Paulo, né, então é uma cidade pequenininha, então não é tão vista, né, pelo Brasil aí, então a gente coloca a referência como Presidente Prudente, uma cidade maior, né, perto de nós, né, a gente é meio que conhecido pelos presídios aqui ao redor, né, do Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Venceslau, mas
né, na graça de Deus, estamos aí juntos nessa noite. Então é uma alegria muito grande, né? Aqui em Presidente Bernardes nós temos um grupo de amigos, né, de pessoas que, graças a Deus, muito fervorosos, muito fervorosos, né, buscando amar a Deus, né, como o Senhor nos pede, né? Nós temos um grupo de estudo, um apostolado de estudo catequético, né, chamado Grupo Gema, né, significa Grupo de Estudo Maria Auxiliadora. Né? Então, Nossa Senhora Auxiliadora nos guiando nessas formações catequéticas. Então, nós temos grupos, né, entre idosos, pessoas mais novas, mães, pais, enfim, vários tipos de pessoas, várias faixas etárias de idade, né, que estamos buscando no conhecimento a Deus, né, amá-lo. Né? Como Santo Agostinho vai nos dizer, né, nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Né? E é nessa noite nós estamos aqui para conhecer um pouquinho mais daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, né? Baseando na realidade que tudo que está acontecendo nesse Brasil, né? No mundo inteiro, em relação principalmente à questão do aborto. Né? Então nós, cristãos, somos em defesa da vida. Então nós vamos partilhar um pouquinho nessa noite para a gente buscar conhecer mais a Deus para amá-lo, tá bom? Então é uma alegria muito grande estar aqui com cada um de vocês e a alegria de adentrar na casa de vocês nessa noite, tá? Deus abençoe. Amém, obrigada. Vera, com você, querida. Boa noite a todos. Todos me conhecem. Boa noite, Giovanni, prazer em conhecê-lo, e a todos os apóstolos eucarísticos. Então, vamos começar. O objetivo do encontro é renovar em nós o firme propósito de defender o direito da vida de cada pessoa humana e, em particular, o direito da vida dos não nascidos. Pensar o que pode ser feito para reverter a intenção de quem pretende fazer o aborto. Maravilha, minha irmã, né? Só a gente pontuar brevemente, meus irmãos, né? Se estiver travando alguma coisinha, se alguém que tiver, né, alguma dúvida, ficou algum corte, né? Pode perguntar aí que a gente retoma brevemente, né? Só para a gente não perder o contexto, tá bom? Então, como a nossa irmã Vera acabou de falar, né? O objetivo do nosso encontro hoje, né? De renovar o propósito, meus irmãos, de cada um de nós em defesa da vida, tá? Mas o que acontece nos dias de hoje? Nós, perante essa realidade do século XXI, meus irmãos, antes de nós, né, buscarmos conscientizar as pessoas que estão fora da igreja a ser pró-vida, a buscar realmente lutar pelo direito da vida, infelizmente, meus irmãos, hoje nós temos que conscientizar as pessoas que estão dentro da própria igreja católica, meus irmãos. Então, o primeiro passo, o primeiro caminho, meus irmãos, é nós conscientizarmos as pessoas que estão dentro da nossa igreja católica. Então, nós temos que conscientizar os próprios católicos. Por quê? Infelizmente, muitos estão dentro da igreja, mas são contrários à vida. Não só no aspecto do aborto, mas em diversas outras particularidades. A questão de um assassinato, a questão de uma eutanásia, a questão do aborto e tantos outros crimes contra a vida. Então, hoje, principalmente, meus irmãos, nós que estamos aqui por graça de Deus, né, tenho certeza que o seu coração está aberto ao Cristo e você já vem buscando há tanto tempo, por você estar nesse grupo, tenho certeza que você busca ser a favor da vida, mas às vezes você conhece pessoas que são católicos, se dizem católicos, mas são contrários a algumas práticas que a igreja nos orienta, ou seja, em ser pró-vida em muitos aspectos. Então, assim, o principal hoje, objetivo, meus irmãos, é nós buscarmos conhecer mais a Deus, para a gente conscientizar quem está dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Antes da gente evangelizar fora, né, limpar o quintal de fora, nós temos que arrumar o que está dentro da nossa casa, ou seja, dentro do seio da igreja, meus irmãos. Infelizmente, não era para acontecer isso, mas acontece, né? Então, hoje, nosso objetivo maior é conscientizar as pessoas que estão dentro da igreja, aqueles casais que vão casar dentro da igreja, aqueles jovens, aqueles adolescentes que estão adentrando a igreja, ou seja, às vezes dentro da nossa casa mesmo, familiares, é conscientizarmos essas pessoas, tá? Na graça de nosso Deus. E o segundo ponto, nosso objetivo, meus irmãos, o que nós devemos fazer, né, para conscientizar essas pessoas. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá bom? Minha irmã Vera, pode continuar, por favor. Na Sagrada Escritura, em sabedoria, Deus não fez a morte, nem tem prazer em destruir os viventes. Tudo criou para que subsista. Deus criou o homem para incorruptibilidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Experimentam-na quantos são do seu partido.
Maravilha, minha irmã. Né? Só essa passagem da Sagrada Escritura, brevemente, meus irmãos, né, vai dizer que Deus não é o Deus da morte. Deus não fez a morte, pelo contrário. Deus, quando cria, né, nossos primeiros pais, Adão e Eva, Deus cria eles perfeitos, ou seja, para serem incorruptos, ou seja, não morrer, entende? Mas o que nós bem sabemos, né, como católicos, né, a igreja sempre nos orientou, nos catequizou, mostra que o que faz realmente o mal entrar no mundo, o que faz realmente a morte entrar no mundo, meus irmãos, é o pecado, infelizmente, né? E Deus não é o autor do pecado, pelo contrário, Deus é o autor da vida, do amor, da misericórdia, né? E aí o pecado, ele adentra no mundo, né, em aspecto na terra, né, Satanás, como bem sabemos a história, né, em Adão e Eva, lá em Gênesis, né, o pecado adentra no mundo, meus irmãos. Adão e Eva, que era para ser perfeitos, para eles viverem a plenitude de Deus, 100%, sem dores, sem mácula, sem nada de ruim, eles pecam, meus irmãos. E o salário do pecado, as consequências do pecado são enormes. Porque quando Adão e Eva peca, acontecem as consequências. E quais foram essas consequências, meus irmãos? As misérias entraram no mundo. Aí a passagem vai dizer que as mulheres terão dor de parto, os homens vão ter que, né, suor do seu trabalho, e aí entrou acidente, entrou enfermidades, dívidas, problemas, traições, dores, preguiça, crises, drogas e principalmente, meus irmãos, o pecado do aborto. É tudo consequência do pecado original lá de trás, que nós carregamos até hoje, essas consequências, e nós vemos o mundo de hoje tão devastado pelo pecado. E hoje, em pró, né, nosso tema, em relação principalmente ao aborto, né, o aborto entra no mundo. Satanás adentra os corações de muitas pessoas e coloca essa semente do mal ao ponto das pessoas matarem o inocente. Então, a consequência de tudo isso, meus irmãos, é o pecado. É o pecado, não é Deus, não é culpa de Deus. Deus é o Deus do amor, meus irmãos. Nós temos que deixar muito claro na nossa vida. Deus é o Deus do amor, Deus é o Deus da vida. O diabo é o autor do mal, do pecado, da morte. Deus é o autor da vida. Ele nos ama, quer que nós vivamos a vida nele, para um dia nós vivermos eternamente com ele. Com ele. Então, para a gente deixar muito claro na nossa vida, meus irmãos, e eu creio que você já sabe disso, que Deus, ele não desistiu de você. Deus, esse é Deus de amor que te ama e que ele quer a sua vida para ele, não no egoísmo pecaminoso, pelo contrário. Quando Deus pede a sua vida, é porque ele sabe o melhor para a sua e ele quer te amar. É o amor que transforma tudo. É o amor que nós devemos aceitar, meus irmãos, para depois nós levarmos essas pessoas que tanto precisam de Deus, tá bom? Essa é a nossa realidade. Já em Jeremias, né, ele cita que Deus falou: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse do seio, eu te consagrei. Pode ler Romanos, minha irmã, por gentileza? Isso, Romanos, não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás a todos os outros, se resumem nessa sentença: amarás ao próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo, portanto, a caridade é a plenitude da lei. Maravilha, minha irmã. Ai, que lindo, meus irmãos. Em Jeremias vai dizer assim, ó: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Meus irmãos, não sei se você já ouviu essa expressão, e eu tenho certeza que já. Nós, seres humanos, nós somos a criatura mais perfeita que Deus criou. Você é a criatura mais perfeita que Deus te criou. Dentre todas as coisas criadas aqui nessa terra, meus irmãos, você é a criatura mais perfeita. E assim, só para a gente exemplificar, para a gente entender esse contexto, tá? Meus irmãos, né? O que diferencia nós de toda a criação, ou seja, no mundo, né, do planeta Terra, no nosso país, né, no mundo inteiro, nós sabemos que ele é subdividido em quê? Né? Na parte mineral, ou seja, são as rochas, o ouro. E o que é a parte mineral? Né? Ele simplesmente existe. Deus criou, né, o mineral. Tem ali as rochas, as pedras, o ouro, os diamantes.
eles só existem, eles não têm vida, entende? Só existe. E aí depois desse contexto mineral, vem o vegetal. O vegetal, ele não só existe, como ele tem vida. Então, a plantinha, ela tem uma vida. Então, ela é mais digna do que essa parte mineral, entende? Então, nós vamos lá, aguamos a plantinha, nós colocamos adubo para ela crescer e ela viver. Ou seja, ela vive. Então, ela acaba sendo maior. Ela existe e tem vida. E aí tem também, acima dos vegetais, tem o reino animal, ou seja, os animais. Então, os animais, eles são um pouco mais elevados do que os vegetais e os minerais. Por quê? Ele existe, ele tem vida. E os cachorrinho nosso, os gatinhos, os animais, eles têm algo a mais. Eles têm sensações, eles têm sensibilidades, eles têm fome, eles têm sede, eles vêm até nós, pedem de algum jeito para ir se alimentar. Então, ou seja, eles têm algo a mais. Os animais, os vegetais e os minerais. Só que nós, meus irmãos, somos além desses três aspectos. Além de nós existirmos, além de nós termos vida e além de nós também termos sensações, fome, sede como os animais, nós temos algo a mais, meus irmãos. Nós temos uma alma. E o que diferencia nós de toda a criação? Nós temos uma alma, meus irmãos. E o que significa termos uma alma? A alma, ela é capaz de conhecer a verdade e de amar essa verdade. É por isso que de toda a criação do mundo inteiro, só o ser humano é capaz de amar o amor, que é o próprio Deus. Então, o que diferencia nós de toda a criação, principalmente dos animais, nós temos uma alma. E quando essa alma é colocada no seio do ser humano? Meus irmãos, só para a gente entender, essa alma Deus cria do nada no momento da fecundação, ou seja, quando o óvulo da mulher é fecundado pelo sêmen do homem. Naquele momento, meus irmãos, naquele embrião que é nascido ali, já tem uma alma. Deus já coloca ali. Isso a ciência já coloca. Mas antes da ciência já vem Jeremias já proclamando o profeta, que naquele momento Deus já coloca uma alma. E se Deus coloca uma alma, meus irmãos, ali já tem uma vida. Já tem uma vida, ou seja, olha que a ciência vai dizer, naquela primeira célula está toda a genética do como será aquele ser humano, se será negro, se será branco, loiro, ruivo, enfim. Naquele primeiro momento, meus irmãos, quando o óvulo da mulher é fecundado pelo sêmen do homem, ali já tem uma genética, já tem um embrião, é a primeira célula. Ali Deus já colocou uma alma. E essa alma é amada de Deus. Essa alma tem vida. É por isso que nós, desde o ventre materno, Deus já nos conhece, Deus já nos ama. E é por isso que nós somos contra a matança de crianças no ventre materno. É o que nós vamos falar um pouco adiante. O catecismo, no número 2270, a vida humana deve ser respeitada e protegida de modo absoluto a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, devem ser reconhecidos a todo ser humano os direitos da pessoa, entre os quais o direito inviolável de todos ser inocente à vida. Em 2272, a colaboração a colaboração formal no aborto constituirá falta grave. A Igreja pune com a pena canônica de excomunhão esse delito contra a vida humana. Quem procurar o aborto, seguindo-se o feito, será excomungado. A Igreja não pretende, desse modo, restringir o campo da misericórdia. Simplesmente manifesta a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente que foi morto, aos seus pais e a toda a sociedade. Maravilha, minha irmã. Então, olha que beleza é esse encontro que nós estamos tendo, que vocês já há algum tempo já vem tendo, meus irmãos. Tenho certeza que todos os slides, todos os encontros, né, é citado o Catecismo da Igreja, é citado Santa Faustina, ou seja,
Além da palavra de Deus, meus irmãos, nós católicos temos a igreja, e a igreja tem o magistério, que a gente vai falar adiante, tem a tradição, ou seja, a gente não se baseia somente na palavra de Deus. É por isso que a gente traz o catecismo da igreja, trazendo um linguajar mais fácil para a gente compreender. E olha o que o catecismo vai dizer no parágrafo 2270, esse primeiro que a irmã acabou de ler. A vida humana deve ser respeitada e protegida de modo absoluto, a partir do momento da concepção. Concepção é o que nós acabamos de dizer no slide anterior, meus irmãos. Quando o óvulo da mulher é fecundado pelo sêmen do homem, naquele momento, meus irmãos, ali já é vida. E naquele momento já tem que ser preservado aquela vida. É vida, não é um amontoado de célula, de sangue, não. É um ser humano. É um ser humano cujo tem uma alma dada por Deus. E essa alma necessita se encontrar com Deus. Necessita amar a Deus. É por isso que nós temos que reservar essa alma, esse corpo, esse ser humano, cuidar, zelar, proteger, meus irmãos, com todo ferro e fogo. Porque nós somos a favor da vida. E assim, só um parênteses em relação à questão da concepção, nós rezamos, né, com frequência diariamente, né, aquela oração, ó Maria concebida sem pecado, ou seja, desde a concepção, Nossa Senhora já é imaculada, ou seja, quando o óvulo de Santa Ana recebe o sêmen de São Joaquim, ali Nossa Senhora já é concebida sem pecado, Deus já dá uma alma imaculada para Nossa Senhora. Isso é muito belo, meus irmãos. Isso é a doutrina da igreja. Isso é a palavra de Deus. Isso é a verdade, entende? É desde a concepção, já é vida, meus irmãos. E nós temos que deixar muito claro, porque esse encontro é para mover o nosso coração, para a gente ser mais pró-vida e ajudar as pessoas a ser pró-vidas, para um dia a gente viver realmente a plenitude da vida no céu. E quem que é a vida? É o próprio Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a vida. A vida. Entende? Então, nós temos que buscar realmente entender, meus irmãos, que é desde a concepção. E aí o que acontece? As pessoas hoje em dia se esquecendo desses mistérios de Deus, da realidade da alma ali que Deus infunde, que cria, que coloca. As pessoas colocam que não é vida, que é um amontoado de célula. E aí o que a igreja vem, meus irmãos, colocar é uma violação grave. Quem comete o pecado do aborto, quem que é pró-aborto, eu nunca cometi um aborto, mas é a favor, eu respeito quem é que faz aborto. Não, meus irmãos, nós somos pró-vida, nós temos que defender respeitadamente, proteger absolutamente desde a concepção. Não, nós somos pró-vida. Então, quem é a favor desses atos, meus irmãos, está cometendo um pecado mortal. E como bem sabemos, no encontro de hoje, né, não vou adentrar, pecado mortal é a separação de Deus completamente. E se essa pessoa não se converter, ou seja, se arrepender desse ato, tanto a pessoa que fez o aborto, como aquela que motivou, como aquela que é a favor, não cometeu, mas eu respeito, sou a favor, está em pecado mortal, tem que se confessar, meus irmãos. Arrependido, falar, Senhor, eu não entendia que aquilo era grave, que era errado. Perdão, Senhor. E aí o Senhor é misericordioso, entende? Só que se nós não nos arrependermos, meus irmãos, e se nós morrermos em pecado grave, nós vamos ganhar o inferno. Giovanni, isso é muito duro. Deus na misericórdia é misericordioso, sim. Mas ontem nós vimos Santa Faustina Kowalski, apóstola da misericórdia. E Santa Faustina, ela teve uma visão do inferno, meus irmãos. Não sei se você já viu, já ouviu, se sabia. Santa Faustina, ela tem uma visão do inferno. E aí Jesus mostra vários degraus de condenação no inferno. E o primeiro degrau de condenação, que é o mais terrível, são aquelas almas condenadas vivendo eternamente distante de Deus. Distante de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que deixar muito claro isso, que é um pecado grave, um pecado mortal. Se nós não nos arrependermos, se a gente tem isso no nosso coração, questão de aborto, de matança, nós temos que mudar de vida. Temos que conscientizar as pessoas dentro da igreja, primeiramente, para elas mudarem de vida, claro, com amor, levando a verdade de Cristo, com amor, sabedoria. É por isso que nós temos que conhecer, entende? Como que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Por isso tem que conhecer, estudar, sentar, o que o catecismo diz mais, o que a palavra de Deus diz mais, o que a igreja, os padres falam, o que os santos falavam.
E a gente mergulhar nesse mistério para a gente ter conhecimento, oração, para a gente ajudar o nosso irmão a se libertar desses pensamentos diabólicos. Porque senão eles vão ganhar um inferno. E é por isso que nós temos que resgatar almas. Como São João Bosco dizia, dai-me alma, Senhor. Ele tinha sede de salvar as almas. Essa sede nós temos que ter, meus irmãos. Então nós temos que deixar muito claro, tá bom? Giovanni, eu vou colocar, aproveitando essa tua explanação, uma coisa gravíssima que eu fiquei sabendo, que eu acho que todos nós temos que rezar em dobro por esse pecado. Uma médica amiga minha, trabalhando num hospital de nome, né, diz que muitos casais jovens, né, estão fazendo a seleção de óvulos, né, para fazer a concepção de um filho, e eles estão assim, ó, com a ciência que ajuda a ver quem é perfeito e imperfeito, eles estão descartando os óvulos imperfeitos porque querem um filho perfeito. Então, isso é muito grave. Eu fiquei muito chocada com isso, eu jamais imaginei que o ser humano pudesse chegar a esse pecado tão grave a ponto de escolher uma perfeição, sendo que a vontade de Deus na geração é muito maior por causa da alma. Então, no momento que existe esse descarte, essa escolha, então já é um pecado de aborto, já é uma exclusão que estão fazendo da alma que Deus colocou, né? Então, assim, ó, eu acho que vale a pena eu ter colocado isso para vocês. Eu nunca mesmo tinha ouvido falar nisso, e essa médica amiga minha está muito chocada, porque são casais jovens que querem um primeiro filho, mas querem um primeiro filho perfeito, né? Então, isso esbarra com toda, vamos dizer, com tudo que a sociedade está buscando de poder, de coisas que não aceitam a vontade de Deus. Bom, vamos adiante, então. No Diário da Santa Faustina, ela fala: hoje desejei tão ardentemente rezar uma hora santa diante do Santíssimo Sacramento. No entanto, outra era a vontade de Deus. Às 8h comecei a sentir dores tão violentas que tive que deitar imediatamente. Fiquei me contorcendo nessas dores por 3 horas. Nenhum remédio me ajudou e vomitava tudo que engolia. Em certos momentos, essas dores me faziam perder a consciência. Jesus deu-me a conhecer que dessa maneira participei de sua agonia no Jardim das Oliveiras e que ele mesmo permitiu esses sofrimentos para desagravar a Deus pelas almas assassinadas nos ventres das mães perversas. Meus irmãos, nem precisa nem falar mais nada. Talvez esse slide de Santa Faustina já era tudo, nem precisa explicar. Para você ver Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, recorrendo a uma das suas filhas prediletas, Santa Faustina, e concedendo a ela esses sofrimentos todos. E depois ela vai entender que ela estava reparando os assassinatos dos ventres de mães perversas, ou seja, do aborto. Meus irmãos, temos que deixar muito claro, não existe ser católico pró-aborto. Não existe ser, sou devoto de Santa Faustina, isso é a favor do aborto. Não existe, meus irmãos. Se tem isso no nosso coração, claro, por astúcia do demônio, rezemos e conhecemos a verdade do Cristo, pois a verdade liberta. E através dos santos, Santa Faustina e tantos outros santos, nós vamos entender que ali é uma vida, nós temos que defender essa vida, né? E essa é a graça maior. A irmã colocou, né, os pontos dessa realidade que está acontecendo também, né, do testemunho que você falou da sua amiga médica, foi muito pertinente, mano. Daqui a pouco eu vou falar sobre 2 testemunhos de 2 santas que vai entrar nessa realidade. O oposto, claro, né? Elas não escolheram, né, o melhor, o perfeitinho, não. Elas escolheram a vontade de Deus. É o que nós devemos também buscar, a vontade de Deus, tá bom? Já na encíclica Evangelium Vitae,
o atentado contra a vida nos dias de hoje está mudando em relação ao passado, porque tende a influenciar a consciência coletiva, a fim de que o aborto perca o caráter de crime para assumir o caráter de direitos. Pedem o reconhecimento legal por parte do Estado, execução gratuita por intermédio dos profissionais da saúde. A humanidade de hoje oferece um verdadeiro espetáculo sobre o assunto, buscando consenso social, apoio dos profissionais da saúde e, pior, apoiado pelas famílias das vítimas. Face às legislações que permitiram o aborto e as tentativas, aqui e lá, concretizadas, de legalizar a eutanásia, surgiram em todo o mundo movimentos prós e contra. A conscientização é a melhor alternativa da defesa da vida. Maravilha, minha irmã. Ela acabou de ler uma encíclica, Evangelho Vitae, né? Que significa, meus irmãos? É uma carta que tinha o tema Evangelho da Vida. Quem escreveu foi São João Paulo II. Este ano está fazendo 26 anos que ele escreveu isso. Olha, 26 anos atrás ele já estava escrevendo isso. Hoje, meus irmãos, está muito maior essa realidade. Ou seja, querem incutir no ser humano, na sociedade, através de governadores, através de prefeitos, através de políticos, né, de médicos que não entendem o que é ser médico, de pessoas grandes, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, infundir realmente na realidade, na mentalidade das pessoas, que o aborto não é crime. Que o aborto não é crime. Ah, não, é um direito. É um direito. Não, meus irmãos, nós somos pró-vida, nós somos católicos, apostólicos, romanos, cujo nós buscamos a vida, e a vida é o Cristo. Quem tem direito de dar a vida é Deus. Quem tem o direito de tirar a vida é Deus. Entende? E quando nós falamos do aborto, nós estamos falando de crianças inocentes. Crianças inocentes. Ah, Giovanni, mas eles querem há 3 meses, né? Até 3 meses pode. Não, mas nem um dia, nem um segundo, porque já é vida desde a concepção. Para nós já é vida, já é muito claro. E é o que acontece, eles querem mudar até a lei do país. No Brasil é um crime o aborto, mas eles querem mudar de crime para um direito. E aí eles vão colocando essas mentalidades, essas ideologias, meus irmãos, na nossa cabeça. Então tomemos cuidado com novelas que a gente está assistindo, nem deveria, mas se você assiste, toma cuidado, viu? Primeiramente é o primeiro conselho, sai disso, principalmente de Globo, essas coisas, que lá só coloca essas realidades de aborto, de ideologias, e aos pouquinhos eles vão incutindo ali ao ponto da gente falar, nossa, realmente, eles têm direito, a mulher tem direito de escolher, né? Mas ali, meus irmãos, ali não é só o corpo da mulher, ali tem uma vida dentro dela também. E aí na frente a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais. Mas a realidade é essa. Eles querem incutir na sociedade, através dos governadores, de prefeitos, presidentes do Brasil e do mundo inteiro, essa realidade. Infelizmente na Argentina foi legalizado, né? Estão voltando atrás, mas no México recentemente, hein? Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América. Imagine o coração de Nossa Senhora. No México foi aprovado o aborto. Entende? E aí vira uma devastação, meus irmãos, porque quando a gente dá abertura ao aborto, Nossa Senhora em várias aparições vai dizer: o aborto hoje é o mais abominável, é o que clama, branda o céu. É o pecado que está trazendo várias destruições à humanidade. O país que legalizar o aborto terão várias consequências. A ira de Deus, meus irmãos, a ira de Deus perante esses crimes. É por isso que nós temos que lutar pela vida. É por isso que tem padres, graças a Deus, lutando por essa vida. Tem vários sacerdotes, bispos lutando pró-vida. Tem vários leigos, missionários lutando pró-vida. Infelizmente, dentro da igreja também tem uns bagunçados que são pró-morte. Mas eu nem vou falar deles. Vamos dar valor àqueles que são pró-vida. Busquemos conhecer os movimentos pró-vidas no Brasil e no mundo inteiro, meus irmãos. Os movimentos pró-vida que lutam desde a concepção da vida humana. Pois ali é Deus dando a graça. Então, que nós possamos entender essa realidade, tá? Não vamos aprofundar, porque é um tema muito amplo, principalmente nessa questão governamental, que entra políticos, entra etc e tal, mas não vamos adentrar nisso, mas para a gente conscientizar, entender. Eu tenho que buscar conhecer esses movimentos pró-vida e lutar contra essas ideologias. Então, ano que vem vai ter eleições, eu não vou votar em políticos que são pró-aborto, entende?
Ah, mas eu gosto dele, meus irmãos. Antes da gente agradar os homens, a gente tem que agradar a Deus. Então eu vou buscar políticos, vereadores, prefeitos, presidente, governadores, deputados, senadores, que são pró-vida. Que são pró-vida, pois o pecado do aborto é o que branda o céu, meus irmãos. Então, lutemos, busquemos conhecer a verdade, nos coloquemos à disposição para conhecer a realidade da vida, da pró-vida, tá bom? Essa é a nossa realidade. Com a autoridade que Cristo concedeu a Pedro e seus sucessores, é unânime afirmar que o aborto direto, ou seja, querido como um fim ou como um meio, constitui sempre uma desordem moral grave, quanto morte deliberada de um ser humano inocente. Tal doutrina está fundada sobre a lei natural da vida e da palavra de Deus, transmitida pela tradição da Igreja e ensinada pelo magistério ordinário e universal. Maravilha, minha irmã. Meus irmãos, a Santa Igreja, ela sempre foi pró-vida. Ela sempre foi favor à vida. Desde quando? Desde sempre. Desde que nosso Senhor deixou a igreja, desde sempre. E ela não vai mudar. Não vai mudar, meus irmãos. Ah, mas a igreja tem que entrar nos tempos modernos, né? Tem que mudar a mentalidade. Não. Nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. A igreja é a mesma ontem, hoje e sempre. Ela não vai mudar esse posicionamento, meus irmãos. Temos que parar com essa realidade, essa mentalidade de querer mudar a igreja. Quando a gente quer mudar a igreja, na verdade, a gente tem que tomar vergonha na cara e mudar a nossa vida. Entende? A igreja é santa, porque o Cristo é o fundador, o Cristo é o cabeça. Nós que somos os miseráveis pecadores. Então, nós que temos que nos colocar à disposição da igreja, do Senhor, para a gente mudar de vida. Entende? Claro, nós aqui, por graça de Deus, estamos aqui buscando isso, mas ajudar as pessoas a se conscientizar a isso, no amor ao Cristo. No amor ao Cristo, tá bom? Então, só para a gente dar um adendo em relação do que a irmã falou lá, daquelas pessoas que têm essa mentalidade de escolher os embriões, né? Aquele que vai ser perfeito ou não, né? Brevemente, meus irmãos, vou falar 2 testemunhos de 2 santas da igreja, não sei se você já conhece, já ouviu falar, então é oportunidade também, brevemente, tá? Então, a primeira é a Santa Giana Beretta, tá? Santa Giana, a igreja reconhece ela como uma mãe que escolheu morrer, mas não abortar. Uma mãe que escolheu morrer, mas não abortar. Brevemente, eu vou ler rapidinho, meus irmãos. Santa Giana se formou médica com um propósito firme. Não esqueçamos que no corpo do nosso paciente existe uma alma imortal. Sejamos honestos e médicos de fé, ela dizia. Ela incentivava as grávidas a verem nos seus filhos um presente de Deus e alertava com clareza contra o aborto, descrito com objetivo com o assassinato de uma vida humana indefesa e inocente. Então, ela conscientizava as pessoas contra o aborto. Santa Giana, uma médica católica. Quando ela própria engravidou pela 4ª vez, ela descobriu um tumor no útero e exigia que ela passasse por uma cirurgia. Os médicos propuseram a ela: Giana, aborta, aborta. Ele dizia para ela. Ela optou sem qualquer hesitação, meus irmãos, por descartar completamente essa hipótese, deixando claro o que pensava. Olha o que ela dizia: se tiverem que escolher entre a minha vida e a da criança, não tenho dúvida, eu exijo que a escolha a dela. Salva-na. Santa Giana deu à luz a sua filhinha no dia 21 de abril de 1962. Ela própria, porém, não se recuperou. Em 28 de abril, repetindo, Jesus te amo, partiu para a casa do Pai aos 39 anos de idade. Santa Giana foi declarada santa por São João Paulo II, meus irmãos. Santa Giana, uma mãe, uma médica, pró-vida, tinha amor a Jesus Cristo. E entre escolher a vida dela e da criança, da filhinha, ela escolhe da filha. Isso é amor, meus irmãos. Então, só para a gente deixar claro, como conscientizar as pessoas hoje para elas serem pró-vidas? Meus irmãos, as pessoas têm que ter um encontro com Jesus. Então, nós temos que falar de Jesus para as pessoas. Temos que falar do amor de Jesus para as pessoas. Porque as pessoas aceitando Jesus, o próprio Cristo vai dando consciência a elas, entende? Não é brigando em ferro e faca ali, julgando, não. É levando Cristo para as pessoas. Santa Giana tinha amor a Jesus, ao ponto que quando ela tem cheio de Jesus, ela é cheia de Jesus, ela não escolhe a vida dela.
ela escolhe o amor. E o amor é dar a vida, é sacrificar-se. É o que o Cristo fez na cruz por nós. E ela dá vida pela sua filha. Santa Giana, uma santa católica. Depois conheça um pouquinho mais sobre a vida dela. E brevemente, meus irmãos, a outra santa da igreja. Beata Chiara Corbella Petrilho. É um exemplo de mulher, mãe e amor à vida. Olha o que acontece. Quando ela engravida pela primeira vez, e adentrando o que a irmã estava dizendo, quando ela engravida pela primeira vez de sua filha Maria, na ultrassom que ela faz, meus irmãos, ali foi diagnosticado que Maria, sua filhinha, era anencéfala. Ou seja, ela não tinha cérebro. Não tinha, ela era deficiente do cérebro, era cortado, não tinha, entende? E aí o que acontece? Os médicos propõem a ela, aborta, Chiara. E aí o que acontece, meus irmãos? Ela diz não ao aborto. Ela segue em frente com a sua gestação. Ela não quis abortar. E ela dizia, a minha filha não tem cérebro, mas tem alma. A minha filha não tem cérebro, mas tem alma. Olha o que ela dizia, meus irmãos. Chiara era uma mulher que tinha amor a Jesus Cristo. O seu esposo tinha amor a Jesus Cristo. Era uma família que amava o Cristo. E quando a gente ama o Cristo, a gente entende essas realidades. Ao ponto de a gente dar vida, de entender essa realidade da alma. O que mais importa entre o corpo e a alma é a alma. Ela quer salvar. Ela quer que essa alma vá para o céu. Ela quer gerar. Ela quer fazer a vontade de Deus. E aí o que acontece? Essa filhinha vem a morrer logo depois do parto. Então, Santa Giana é mãe de Maria. Ou melhor dizendo, Chiara, né? Giana é outra. Chiara é mãe de Maria. Um filho no céu, uma filha no céu. Depois ela é engravida pela segunda vez, meus irmãos, de David, melhor dizendo, né? E assim como na primeira gravidez, ela fazendo a ultrassom, é diagnosticado que David, ele não tem os membros inferiores, ele não tem perna, ele nasceria sem perna. E aí os médicos novamente, aborta Chiara. E ela fala não ao aborto. Ela continua com a gestação, o seu esposo está ali com ela em oração, Henrico está com ela, que é o esposo, eles foram até o fim da gravidez. E ela dizia assim, ó, David faleceu poucos minutos de vida. E ela dizia, poucos segundos na terra ele esteve, mas será eterno no céu. Será eterno no céu. Meus irmãos, Beata Chiara, ela poderia simplesmente, depois dessa segunda gestação, ela pensar com seu esposo, poxa, 2 vezes já teve alguma deficiência, nossos filhos vieram falecer, vamos para a adoção, né? Às vezes não dá certo, né? A genética do nosso corpo, vamos para adoção, vamos fazer outro jeito. Mas não, meus irmãos, eles decidem fazer a vontade de Deus. E por que eu estou citando Chiara Corbella Petrilho? Porque hoje as pessoas não querem ter filhos mais. Não querem ter filhos. Elas casam na igreja católica e não querem ter filhos. Querem ter animais como filhos de estimação, como bebês dele. Não. Animal não é nossos filhos. Nossos filhos são seres humanos. E quando Deus fala lá diante do altar para os casais, ele diz, tereis todos os filhos que eu vos der. E aí dizem, sim. Mas aí se esquece, meus irmãos, Chiara não, ela quer fazer a vontade de Deus e ela decide ter o 3º filho. Ela tenta de novo. E olha o que acontece. Pela 3ª tentativa, Chiara engravida de novo. E aí, por amor de Deus, ela é presenteada com um filho chamado Francisco. Francisco, no entanto, ele é perfeito. Na alegria de Deus, ele vem perfeito. Na ultrassom, ele está perfeito, lindo, maravilhoso. Olha que milagre, que graça. Só que o que acontece, meus irmãos? Em 5 meses de gestação de Chiara, é diagnosticada na língua com um câncer. 5 meses de gestação, ela é diagnosticada com um câncer. E o que os médicos dizem para ela? Chiara, nós precisamos começar o processo de quimioterapia. Só que o processo de quimioterapia, meus irmãos, ia causar nela um aborto, porque a química ia matar o bebê dentro dela, ia matar Francisco dentro dela. E ela decide, eu não vou fazer o tratamento enquanto eu não gerar o meu filho totalmente. E ela fica os 9 meses, ela gera o seu filho, e nesse processo de mês, o câncer se espalhou pelo corpo dela, meus irmãos. O corpo se espalhou, o câncer se espalhou pelo corpo dela. E aí ela entendeu que é doação, é amor, é entrega.
Ela não hesitou, ela poderia ter abortado, mas ela não. Ela decidiu entregar-se a vida dela pelo filho. E aí, meus irmãos, o filho dela nasce, o câncer está espalhado pelo corpo, e aí ela sabe que ela não ia se recuperar. E ela escreve uma carta para o seu filho Francisco, para quando ele tivesse maior, lesse a carta. E eu vou ler para vocês um pedacinho dessa carta, meus irmãos. Olha o que ela dizia. Meu filho Francisco, eu vou para o céu cuidar dos seus irmãos. Cuide do papai. Nós nascemos e jamais morremos. Até logo, Francisco. Eu vou ali e logo nos vemos. Porém, lute para chegar no céu. O tamanho da vida, ela dizia, o tamanho da vida não é importante, mas a qualidade que vivemos, pois depende do nosso destino. Pois depende do nosso destino. Chiara Corbella Petrilho. Ela falece, vai para o céu, por graça de Deus, vai ser realmente aos altares do Senhor na graça, deu a vida pelos filhos, se entregou, não hesitou, meus irmãos. É o amor ao Cristo. O amor ao Cristo nos leva a ter essas atitudes. Quando a gente não ama o Cristo, a gente dá abertura ao pecado, ao demônio, ao mundo. E é onde nós vemos tantas coisas ruins ao mundo. É falta de Deus. É falta de amor ao Cristo. E é por isso que estamos aqui, meus irmãos, conhecendo mais, para a gente entender que nós devemos amar a Jesus, deixar Ele nos amar, para a gente fazer aquilo que agrada a Ele. É a vida. É a vida. Bom, diante de toda essa explicação que o Giovanni deu, eu só vou ler o que ele já explicou na realidade, né? Que a mesma condenação moral se aplica ao sistema que desfruta do uso de embriões e fetos humanos ainda vivos, às vezes produzidos propositalmente para esse fim através da fecundação in vitro, seja como material biológico à disposição para fornecer órgãos ou tecidos para transplante no tratamento de algumas doenças. Na realidade, o assassínio de criaturas humanas inocentes, ainda que com vantagem para outras, constitui um ato absolutamente inaceitável. Sigo? Pois bem, minha irmã. Só um breve momento, é só para a gente pontuar. O ser humano quer ser Deus. O ser humano quer ser Deus. Satanás lá atrás também quis ser Deus. São Miguel diz, quem como Deus, ninguém. Adão e Eva quis ser Deus, pela soberba também. Sereis como deuses, come da fruta. Eles falaram e comeram. E não mudou ainda, meus irmãos. Ainda o ser humano quer ser Deus. Quer dar vida. Não, meus irmãos, só Deus é o Deus da vida. Eu conheço casais que fizeram, né, inseminação, fizeram fecundação in vitro, etc e tal, né? Tem as crianças, nasceram, até trigêmeos vieram. As crianças são do demônio? Não, são filhos de Deus. Só que o ato que os pais fizeram, sim, é diabólico, é pecaminoso. Então eles têm que se converter, eles têm que se confessar, eles têm que mudar de vida, entende? As crianças é uma consequência, eles não têm culpa. Eles são do amor, da graça de Deus. Só que o ato em si, como num sexo fora do casamento, nasce uma criança, a criança é uma bênção, mas o ato é pecaminoso, entende? Então tem que se converter, tem que mudar de vida, tem que se confessar, tá? Ah, Gi, mas e a questão do aborto em estupro? Não, a igreja é sempre pró-vida. Com estupro ou sem estupro, a igreja é pró-vida, tá bom? Nós temos que deixar muito claro isso, meus irmãos. A igreja recomenda às mães que infelizmente foram estupradas, né, ter todo o cuidado com elas. O criminoso tem que pagar de fato realmente por aquilo que ele fez, tá? É um ato pecaminoso, diabólico que ele fez. A mulher não teve culpa. Só que a criança no ventre dela não tem culpa daquele ato, entende? Então a igreja recomenda. Aquela mãe não precisa cuidar eternamente dessa pessoa, não. A igreja recomenda. Se você não quer essa criança que foi por causa do estupro, adoção, entrega por uma casa, a igreja está ali acompanhando. E graças a Deus, esses movimentos pró-vida estão ajudando muitas mulheres desse tipo, meus irmãos. E aí agora é só para a gente falar e finalizar a questão da eutanásia, para a gente depois ir para a nossa partilha. A eutanásia é uma violação grave da lei de Deus, enquanto morte deliberada, moralmente inaceitável de uma pessoa humana. Discurso a um grupo de médicos em 24 de fevereiro de 1957, em comunhão com toda a Igreja Católica, tradição e magistério da Igreja, Papa Pio XII
Pio XII. Maravilha, meus irmãos. Então, só a gente dá uma pontuada sobre a eutanásia. Eutanásia é um outro pecado que branda o céu. A igreja é contra, meus irmãos, e ela não vai ser a favor. O que é eutanásia? Tem lá um cidadão, um ser humano, um senhor de idade, uma senhora de idade que está ali por uma situação, né, bem precária de saúde. Aí os filhos vão lá, os parentes próximos, vai lá por uma lei, né, e fala assim, não, pode matar, pode injetar um veneno ali nele e pode matar. Ah, é para ele não sofrer. Meus irmãos, você está matando uma pessoa. Quem pode tirar a vida daquela pessoa é somente Deus. O que nós temos que ver em relação a essas pessoas que estão sofrendo? Né? Rezar por elas. Às vezes elas estão sofrendo para reparar muitos pecados que ela já cometeu outrora na vida dela. Entende? As penas do purgatório já estão sendo reparadas aqui nesses sofrimentos. Entende? Então, por exemplo, eu tive meu avô e minha avó que ficaram 5 anos acamados. Minha mãe, né, na mentalidade desse loucura do mundo, de eutanásia, ela poderia, se o Brasil tivesse aceito, claro, eu tô dando um exemplo besta aqui da minha mãe, sabe, mas não existe, graças a Deus, é católica, não tem essa mentalidade, mas poderia ir lá e falar assim, ó, médico, ó, meu pai tá lá acamado, não faz nada, só dá trabalho, tem que limpar, tem que suja, etc e tal, só dá trabalho, vai lá, injeta um veneno e mata. Eutanásia, tirar a vida da pessoa, pecado mortal, se não se converter vai pro inferno. Entende? Só Deus pode tirar a vida, meus irmãos. E o que acontece? Na Holanda, meus irmãos, é aprovado esse ato. No país chamado Holanda é aprovado esse ato da eutanásia, ou seja, né, os filhos podem chegar, né, para um juiz, o juiz dá o decreto ali, né, uma liminar judicial que fala lá no hospital que estiver, para o enfermeiro ir lá injetar um veneno na veia daquele senhor, daquela senhora de idade e matá-lo. É egoísmo do ser humano. Parece que é simplesmente uma humildade, né, de pensar no próximo. Não é para ele não sofrer, não, meus irmãos. Isso é diabólico. No fundo é o egoísmo. Ela não quer ficar ali sofrendo em ajudar aquela pessoa. Ela não quer se doar por aquela pessoa, entende? Então, na Holanda, meus irmãos, é aprovado, infelizmente. Então, também temos que rezar contra esse pecado. E aí tem um padre que nós conhecemos nas redes sociais, que ele fala que ele foi para a Holanda, né, e ele passou por lá diversas vezes, principalmente na capital, Amsterdã. Ele fala que tem um aspecto sombrio, espiritualmente falando. Entende? É um sentimento de morte ali. Você anda assim, parece que você fala, meu Deus, não tem Deus, não tem vida. Porque um país que aceita o aborto, um país que aceita a eutanásia, é um país sem vida, meus irmãos. Deus não opera prodígios e milagres em países que realmente cometem esse tipo de atos. Claro, as pessoas fiéis, Deus está olhando, está cuidando, mas essas pessoas que infundiram esses pecados, pode esperar, meus irmãos, a ira de Deus virá. É por isso que nós devemos ser contras. Tá bom? E aí nós vamos ver algumas fotos de como é um aborto, né? Um tipo de aborto, tá bom? Pode passar adiante, minha irmã, por gentileza? Bom, agora eu acho né? que é com a IFE que ela vai apresentar as pessoas que vão partilhar, mas as perguntas são as seguintes, ó. Em um aborto, acontece o assassinato de um inocente defeso. Mas há outras vítimas desse pecado. Quem são? Segundo, o que se pode fazer para reverter a intenção de uma pessoa que quer fazer o aborto? E a terceira, mesmo não conhecendo ninguém propenso a praticar aborto, como podemos atuar para evitar novos abortos? Oi, Vera. Oi. Eu estou com muito problema aqui na internet. Nós vamos então, Giovanni, eu quero te agradecer. Foi muito bom, foi tudo maravilhoso, sabe? A gente sente, sabe, assim, a presença de Deus em todas essas palavras que você utilizou, que você pôde. Eu estou querendo desligar aqui, não vou desligar lá. Pronto. Que você pôde nos mostrar. Sabe, esse ponto é muito forte, esse ponto é altamente nosso, para nós termos que tomar muito cuidado, porque nós lidamos com o público direto e nós somos aquele que leva as palavras de Jesus, nós levamos as palavras que as pessoas querem ouvir, e você hoje nos deu, assim, muita firmeza nas suas palavras, na condução da promoção da vida.
Eu agradeço muito de coração, viu? Foi bom demais. Eu fiquei aqui com muito problema, uma hora no notebook, outra hora no celular, mas eu consegui acompanhar tudo, viu? Vera, também agradeço muito a sua gentileza da leitura. Nós vamos chamar, então, os nossos irmãos para poderem fazer a nossa partilha. E a primeira pessoa que eu chamo é o Claudinei, que ele está aí presente. Claudinei. Ouvindo bem, querido, por favor, assuma para mim essa parte. Boa noite a todos aí novamente, a coordenação do cenáculo de hoje. Parabéns ao Giovanni. A gente sente na fala dele uma vontade realmente de levar a Cristo, e que esse Cristo impeça cada vez mais esses abortos, eutanásias, né, e movimentos contra a vida. A gente sente uma verdade na fala dele, uma angústia também, assim, no sentido de levar essa verdade para as pessoas, e isso é de fato uma realidade, essa angústia, porque quem é de Deus, quem conhece a Cristo e quem é pró-vida, tem essa angústia, porque realmente as pessoas estão se perdendo nesses temas, né? Nesses temas mais polêmicos aí, na hora de defender o Cristo, infelizmente as pessoas estão se perdendo. Então esse tema, ele é muito importante para nós, ele é extremamente delicado, mas extremamente importante, e como o Giovanni usou numa das frases, nós não devemos agradar as pessoas, os homens, mas a Deus. E aí nesses temas delicados, a gente, claro, com muita misericórdia, com muito amor ao próximo, com muita oração, né? Mas nós devemos defender a verdade. Porque, como o Giovanni já citou, países maciçamente católicos, como Irlanda do Norte, Argentina, México, ou já legalizaram o aborto, ou estão caminhando para a legalização do aborto. Então isso é triste. É triste você ver um país maciçamente católico que não sabe quem é Jesus Cristo, porque se está aprovando um aborto, ainda não conhece Jesus, não conhece a sua filosofia de vida. É claro que a gente pega aí o caso da Argentina, do México, mais recente, que é quase que uma imposição, né? A população, de forma geral, não é a favor, mas aí vem os líderes, né, mundiais que querem mais que a população diminua mesmo, para que tente se reorganizar o que eles não conseguem organizar. Mas, de qualquer forma, ainda assim, cada um de nós devemos defender a vida e o nome de Cristo, mesmo que nós, como disse o Papa uma vez, voltemos a ser apenas 12, mas nós precisamos defender tudo isso. A minha pergunta mais especificamente vai dizer se a única vítima do aborto é o inocente que foi matado, né, que foi morto no ventre, e de fato isso não é uma verdade. Claro que talvez ele seja a maior vítima, mas na verdade tanto a mãe que abortou é uma grande vítima, o pai, né, que de repente incentivou ou que não agiu para impedir, é uma grande vítima desse pecado. Os médicos, a equipe médica, saúde, né, pensadores da saúde pública são grandes vítimas também de um aborto. A mulher, né, como eu já disse, e a sociedade como um todo é vítima desse aborto. Porque quem seria essa alma abortada? Quem seria essa alma que foi abortada? Talvez um grande cientista que ia descobrir a cura de uma doença aí, de repente do câncer, que há tantos anos assola o mundo e entristece tantas famílias, né? De repente seria um grande líder religioso, queriam converter muita gente, queria salvar muitas almas para Deus. Quem seria esse abortado? Então a sociedade como um todo perde, né? Ela perde porque ela mata antes de saber quem seria esse ser humano no mundo. E de repente seria alguém que iria auxiliar na caminhada dessa sociedade para caminhos mais elevados, caminhos mais espirituais, caminhos mais de salvação. Então a sociedade como um todo ela é vítima.
E todos esses, além de vítimas, também, infelizmente, são culpados, né? A mãe, o pai, os médicos, equipe médica, de certa forma, por esse movimento pró-morte, acabam levando a culpa também. E eu e você, meu irmão, eu e você também que estamos aqui hoje, nós tanto somos vítimas, mas também temos a nossa parcela de culpa. Quando a gente não ora por essas mães que abortam, quando a gente não reza para que Jesus, né, que Deus intervenha de forma firme para com o aborto, quando a nossa indignação é um pássaro sem asas, que a indignação é muita em casa, mas não passa da janela da nossa casa e não consegue impedir os abortos, quando a gente corre do tema, né, não vou falar disso, eu gosto de Jesus, eu amo a Deus, eu gosto de pregar o amor e a misericórdia, mas não vou entrar nesse assunto porque ele é muito polêmico e eu não consigo me decidir se eu sou a favor ou se eu contra, e nessa indecisão, meu irmão, estão morrendo N crianças aí, N mães estão ficando com traumas, pais e etc e tal. Então eu e você também temos a nossa parcela de culpa. Temos que nos colocar à disposição de Deus na oração, nos pequenos sacrifícios, para que realmente esse pecado que é mortal possa de uma vez por todas abandonar o consciente e o inconsciente das pessoas. E esse pecado, ele nasce, como a gente costuma dizer, né, diante das atrocidades do mundo, que é falta de Deus. Parece uma frase feita, mas na verdade, meu irmão, minha irmã, todas as atrocidades e o aborto, o fundamento dela é a ausência de Deus. De fato é a ausência de Deus. Por quê? O movimento pró-morte, pró-aborto, vai dizer, olha, o corpo é da mulher, a vida é dela, quem decide é ela. Porém, a minha vida, a sua vida, nem é minha e nem é sua. A nossa vida é de Deus. Nós viemos de Deus e devemos voltar para Deus, a não ser que nós nos percamos nesse caminho. Mas a vida só foi emprestada, nós só estamos usando, né? Esse corpo só foi emprestado, nós só estamos usando. E se a alma tiver consciência disso, né? Que está lá escrito em Jeremias, que desde a concepção Deus já colocou uma alma e já amou essa alma, então essa alma jamais vai cometer um pecado grave como esse. Mas ela precisa ter esse entendimento. Então esse discurso pró-aborto de que o corpo é meu, a vida é minha, cai por terra se a alma crê em Deus, porque ela vai entender que a vida não é dela, o corpo não é dela, tudo de fato é de Deus e nós devemos devolver a Deus, né, a nossa alma, o nosso corpo, e trabalhar para Deus e trabalhar pró a vida. Então, na verdade, nós temos toda uma sociedade, todo um mundo aí, na verdade, vítima do aborto, e nós precisamos agir. Nós não podemos aceitar discursos aí no Facebook, nas mídias sociais, de pessoas que estão ali na igreja, estão comungando, estão levando o nome de Deus muitas vezes, mas, por outro lado, escrevendo textos enormes pró-aborto, pró-eutanásia, pró-outras coisas que a igreja não acredita, não defende, não concorda. Então, se nós também não concordamos, vamos sim defender essa ideia e defender o Cristo. Ah, mas eu acho que a igreja está desatualizada, eu acho que a igreja e Deus tem que se atualizar. Então, meu irmão, minha irmã, você não entendeu ainda o que é ser católico, o que é ser cristão. É sério assim, é fato assim, não dá para remediar no ponto que nós estamos com essas questões tão delicadas. Claro, como eu falei, vamos defender com misericórdia, com muito amor, com muita oração, clamando e pedindo a conversão do pecador e separando o pecado do pecador, mas nós precisamos ter uma firmeza nesse discurso pró-vida. Parabéns aí novamente ao Giovanni, parabéns a todos, essa é a minha contribuição de hoje. Muito
Muito obrigada, Claudinei. Você, como sempre, excelente. Muito obrigada, viu? Vou ficar por aqui no celular mesmo, que ali não está dando certo de jeito nenhum. Eu queria chamar a Vanessa. Vanessa, você está por aí? Fazer a nossa segunda partilha, querida. O que se pode fazer para reverter a intenção das pessoas que querem fazer um aborto? Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem? Tá legal o áudio? Sim, dá para ouvir bem, sim, Vanessa, por favor. A paz de Cristo a todos vocês, meus irmãos. Sua bênção, Padre Marcos, né? E mais uma vez, obrigada à coordenação por esse espaço, por poder partilhar um pouquinho, né, nessa nossa formação. Veja bem, gente, a partilha, né, que ficou para mim, o que se pode fazer para reverter a intenção das pessoas que querem fazer o aborto. Vocês não podem imaginar o quanto esse tema que me foi passado, essa partilha, hoje mexeu profundamente com meu coração, com a minha alma, né? Antes de acessar aqui nossa aula, eu já corri, fui para a Santa Missa, fui para os pés de Jesus, para que pudesse, então, partilhar conforme a vontade dele, porque no decorrer da minha preparação, eu me deparei com situações que mexeram muito comigo, então vamos lá. Para mim, a minha opinião, para que possamos reverter uma intenção, ou pelo menos tentar revertermos uma intenção diante de realizar um aborto, né? E aqui nós falamos de aborto provocado, aborto voluntário, agirmos com a mais absoluta e clareza verdade. Verdade, amor e misericórdia. Né? Verdade dentro do que o magistério da nossa Santa Igreja nos ensina, dentro do que as Sagradas Escrituras nos ensinam, o próprio Jesus misericordioso nos ensinou, e principalmente aprofundando, aprendendo mais sobre o tema, porque eu não tenho dúvidas no meu coração de que é a verdade, meus irmãos. A verdade sempre é e sempre será o caminho, né? Então, diante de um monte de coisas que eu fui buscando hoje aqui no nosso manual e em outras coisas, eu me deparei com algo que eu quero partilhar com vocês, que foi o que mexeu muito comigo, sobre os abortos ocultos. Eu acredito que muitos nunca ouviram ou pararam para partilhar, refletir sobre os abortos ocultos, né? Nós já temos a compreensão, já sabemos que o aborto é um assassinato, né? O aborto é um culto satânico, é um sacrifício oferecido no altar de Satanás, e isso já nos ensinou o grande exorcista, Padre Gabriel Amortes, né? Também temos o Padre Hugo Valdemar, o cônego penitenciário da Arquidiocese Primaz do México. Ele denunciou em 18/9/2020, o ano passado, que o aborto é o novo culto ao demônio Moloque, se eu estiver falando certo, que é uma mesma divindade pagã dos tempos bíblicos aí, da qual se sacrificavam as crianças, né? Essa interrupção voluntária provocada de uma gravidez, e que muitas vezes a pessoa não tem total consciência do que é e de quais serão os frutos. Mas aí eu me deparei com o conhecimento e a verdade desse tal abortos ocultos. E o que é isso? São os abortos provocados pelos anticoncepcionais. E aí, a matéria que eu lia, a matéria que me ajudava a entender um pouco, também ela colocava como que os úteros das mulheres, de inúmeras mulheres, hoje são verdadeiros cemitérios por causa dos anticoncepcionais. Quantas mulheres fazem uso dos anticoncepcionais e nem sequer imaginam que sim, também provoca um aborto, né? Eu não tinha esse
essa clareza. E até falo para vocês, se vocês quiserem, pega lá no Google, Padre Paulo Ricardo, abortos ocultos, que ele vai explicar bem direitinho, não quero me delongar muito. E aí eu fiquei imaginando, né, pensando, como que uma mulher, como que uma mãe pode se deparar com essa realidade, fez uso de um anticoncepcional, uma vida inteira. Eu tenho inúmeras amigas que ainda fazem, que não têm total conhecimento da defesa à vida, né, do conhecimento que a igreja nos ensina, fazem uso. E aí, ela pode até ver que ela está abortando quando sai no sangramento mensal aí, pequenos coágulos, ou então os coágulozinhos maiores, de tecido cor cinza, cinza clarinho, ou cinza um pouco mais escuro. Aquilo ali é um aborto que está acontecendo. E aí, eu fico pensando, quantos e quantos e quantos inocentes estão sendo sacrificados, assassinados por falta de conhecimento, por falta de ter uma oportunidade de ouvir uma verdade. E aí é onde entra a minha partilha de que nós temos que levar a verdade, temos que buscar, sim, mais conhecimento, com amor, com misericórdia, porque a salvação das nossas almas, a salvação de todas as almas, tem que estar acima de tudo. É para isso, né? Tudo que Jesus passou, tudo que ele viveu, tudo que ele nos ensina até hoje. E lembrando sempre, não há nenhum pecado que Deus não perdoe se verdadeiramente estivermos arrependidos. E eu coloco para mim, para o meu coração, analisando, vivenciando, igual eu falei hoje, o aborto é uma coisa seríssima da realidade dos nossos tempos. E nós, como apóstolos eucarísticos, devotos, adoradores da Divina Misericórdia, do amor misericordioso, nós temos que nos engajarmos cada vez mais para levar essa conscientização provida, para levarmos esse esclarecimento e esse conhecimento da seriedade, da gravidade, que é um aborto voluntário, um aborto praticado, né? Que tem o significado mesmo, aborto assassinato, né? O aborto é um assassinato. E aqui, só finalizando, cadê? Eu escrevi aqui, o aborto é a paródia demoníaca da Eucaristia. Isso foi tão agressivo, assim, no meu coração quando eu ouvi, porque eu nunca tinha pensado dessa forma e já sempre tão preocupada. O aborto é a paródia demoníaca da Eucaristia, pois usam-se as mesmas palavras sagradas. Este é o meu corpo, com o sentido contrário da sacralidade da Eucaristia, né? Então é isso, meus irmãos. Nós precisamos interceder muito, rezar muito, oferecer muitos nossos terços da misericórdia, eucaristias, e contar com a misericórdia de Deus. E, principalmente, suplicar a Deus que o aborto não seja autorizado na nossa nação brasileira. E conhecer e levar com amor, com misericórdia, para todos aqueles que Deus nos dê a oportunidade de nos permitir, né? É isso, muito obrigada a todo mundo, e me desculpem qualquer coisa, e que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, Vanessa, muito obrigada. Eu vou chamar para fazer a nossa terceira, é a Liliana. Enquanto você coloca, eu estou mandando para você aí a imagem de Nossa Senhora, vê se você consegue colocar para nós aí no slide que o Giovanni me mandou. Eu tentei colocar para você. Enquanto isso, a Lili me responde a terceira questão, bem rapidinho, que nós já estamos tarde, né? Boa noite. Vai, querida. Boa noite, Giovanni. Parabéns, prazer em conhecê-lo. Está me ouvindo bem? Sim. Estão me ouvindo? Estamos sim, Lili.
Vera e demais, Vanessa, Claudinei. Tema bastante profundo, a paz e misericórdia a todos. Então, vou procurar sintetizar. Escrevi muita coisa, porque o tema requer, né, essa propriedade. E olha, Giovanni, eu fiquei impactada pela propriedade com que você, assim, assumiu o tema. Você falou com muita convicção, e eu penso que é isso. Porque se nós observarmos, o objetivo é bem claro do encontro, né? Renovar o firme propósito de defender o direito da vida, da pessoa humana, em particular a vida dos não nascidos, né? Dos indefesos. E como fazer isso? Você deixou a resposta clara. Os nossos irmãos aí também deixaram a resposta claríssima, né? Porque se nós observarmos, tanto do ponto de vista legal, como do ponto de vista do amor, do afeto, do respeito, da misericórdia, nós vamos chegar no ponto igual, né, que é uma falta grave, um pecado mortal. Então, não existe, né, cristão pela metade, não existe verdade pela metade. Então, tudo isso ficou muito claro. E algo que me confirmou, e confirmou aquilo que eu vou deixar claro também como resposta, é a questão da conscientização. Como fazer isso? Né? Porque a questão é assim, ó, mesmo não conhecendo ninguém propenso a praticar um aborto, como podemos atuar para evitar novos abortos? Então, veja bem, a tomada de consciência. Né? É importante uma formação religiosa consciente. E falávamos no início desse encontro a importância da formação contínua. E nesse cenáculo, nesse apostolado, nós encontramos essa formação contínua. Por quê? Às vezes eu sei que aquilo é proibido, mas eu não tenho a devida consciência. A conscientização, ela vai vindo com o passar, com a vivência, com a sabedoria, né? Então, é porque, veja bem, você tocou na questão que está lá em Jeremias, que eu achei fantástico. Antes de formar no ventre, eu já te conhecia. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Você falou da questão da alma, né? Então, será que nós temos consciência disso? É uma pergunta, é uma reflexão. Então, no catecismo também, não vou voltar por conta, né, não vou pesquisar, pesquisei todas as indicações indicadas, porém, não há tempo hábil para isso. Mas se nós formos reler, e a dica é pesquisar realmente tudo que é indicado aí, nós vamos ver também que ele vai falar que é uma falta grave. Portanto, cabe a nós observarmos. A questão requer de nós uma postura de cristão consciente, um cristão equilibrado, porque o contexto exige de nós posturas muito firmes e conscientes, né? Atentos aos acontecimentos ao nosso redor, ao mundo como um todo também. Observar comportamento de mulheres grávidas e que demonstrem vulneráveis, que estão vulneráveis ou que não aceitam a gravidez. Dificilmente vão chegar e falar algo dessa natureza para nós. Porém, na misericórdia, nós despertamos a sensibilidade, o sensitivo. Então, é importante nós termos essa observação apurada. Ficar também atento às leis que dizem respeito à vida. Normalmente, essas leis são colocadas para ser votadas, né? Na madrugada, à noite, num momento de grande turbulência. Então, o cristão, na verdade, ele tem que estar atento, tanto no micro como no macro mundo em que ele está, né? E isso exige a nossa postura, realmente, uma formação, assim, muito sensitiva, né? Temos
de ter, então, uma vida de oração, né, pelo fim do aborto, que foi dito isso ao longo do encontro, quer dizer, uma vida de oração que nos torna bastante íntimos da verdade que é Jesus Cristo, orar pelas mulheres que desistirem de praticar o aborto, dar assistência psicológica e espiritual, orar em defesa das crianças rejeitadas no ventre de suas mães, que é algo que, a graça de Deus, sempre nós estamos fazendo isso, estar alerta quanto às leis que podem legalizar, como aconteceu nos outros países aí, que já foi. Aqui, com a graça de Deus, nós temos que nos mobilizar. Eu me lembro uma vez, não faz muito tempo, que tinha uma votação e que nós ficamos o dia inteiro montando vídeos, né, e replicando esses vídeos para que essa lei não fosse votada, e realmente deu 6-0, nenhum ministro votou. Eu não lembro ao certo o teor da lei, mas não faz tempo que aconteceu isso. E era vídeo o dia inteiro, teve mais acesso do que o Big Brother na época. Bom, enfim, isso é papel de cristão, ficar alerta, né, acompanhando. Bom, ajudar os projetos, as casas que dão assistência espiritual e psicológica às mulheres vulneráveis. E como também estar atento a essas mulheres que estão próximas, né, que demonstram essa vulnerabilidade, comportamento de rejeição. O nosso testemunho, nossas atitudes de misericórdia devem despertar a confiança no nosso próximo, a fim de que evitar as mortes dos não nascidos. Também tudo isso foi falado, eu estou fazendo apenas um apanhado, né? Fui fazendo um apanhado. Exige, então, de nós essa atitude, né, bastante consciente. Então, a resposta que o Giovanni, com muita propriedade, disse claramente, e Claudinei e Vanessa confirmaram, é levar Cristo às pessoas, né? É levar Cristo, a verdade, o caminho, a vida, o mesmo ontem, hoje e sempre. Não é a igreja, não é o mundo que tem que vir para dentro da igreja e modernizar a igreja. É a igreja que tem que evangelizar o mundo. Infelizmente, estão incutindo isso na nossa cabeça do prazer. E aí eu levo a seguinte reflexão. O prazer inconsequente é um tipo de idolatria. Na oração de São Sebastião fala assim, que nós temos que lutar contra 3 idolatrias. A do poder, a do ter e a do prazer. Nós estamos vivendo num mundo que tudo tem que ser prazeroso. Então, cuidado. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Foi o que o Giovanni disse, eu concordo plenamente. Evitar modismos que envolva a Sagrada Eucaristia, a Santa Missa. Ela tem que ser zelosa, respeitosa, mas nós temos que tomar cuidado com essa questão do prazer nas coisas de Deus. Enfim, em Curitiba, o projeto Pró-Vida, Mãe Imaculada, dirigido pelo Padre Silvio. Lá dão atendimento espiritual e psicológico às mulheres que já fizeram aborto e as que pretendem fazer. Fazem um trabalho para inverter essa intenção. Distribuem folders esclarecedores, conscientizando sobre essa situação. Elba Ramalho também participa de um projeto Pró-Vida. Eu já até assisti várias entrevistas dela. Ela propaga e é um trabalho bastante profundo, muito respeito, muito ativa. Então, nós temos que incentivar com orações e até financeiramente mesmo, também. Se nós não podemos fazer algo concreto, que nós ajudemos quem está fazendo. É uma forma de ampliar, né, o alcance desses trabalhos. Então, contribuir para esses projetos é um ato de misericórdia. E é assim, com muita confiança, vamos ajudando e praticando esses atos de misericórdia.
Eu vou deixar depois no grupo do WhatsApp o endereço da Casa Provida, um folder que eu recebi também, e é assim. Amém? Jesus, eu confio em vós. Obrigada, Lili. Eu vou devolver um pouquinho a voz aqui para o Giovanni, para ele falar a respeito da Nossa Senhora, e depois nós vamos passar para o Padre Marcos, cumprimentá-lo e falar a nossa bênção. Um momentinho. Vai, Giovanni. Meus irmãos, brevemente, pelo horário, tá? Né, o irmão acabou de colocar uma imagem, não sei se vocês já viram em algum lugar, mas é o título de Nossa Senhora do Preciosíssimo Sangue e das Criancinhas Abortadas. Nossa Senhora, ela aparece para o confidente Ivan. Então, o confidente Ivan é onde que ele recebe as mensagens de Nossa Senhora através do Preciosíssimo Sangue, né, e das Criancinhas Abortadas nesse título, né? Brevemente, né? Desde pequenininho, desde criança, um anjo apareceu para ele e tudo mais, etc e tal, deu algumas recomendações, né? Em 98, Nossa Senhora aparece para ele como La Salete. Então, Nossa Senhora deixou claro em uma das suas aparições que essa aparição que ela está tendo com frequência, desde 2015, como Nossa Senhora do Preciosíssimo Sangue, é uma continuação de La Salete, entende? Claro, a igreja, ela não concretizou todas as aparições de Nossa Senhora, temos que tomar muito cuidado com várias, tá? Muitas delas são falsas, né? Falsos videntes, falsos confidentes, então temos que ter esse discernimento, mas por graça de Deus, nós estudando essas aparições de Nossa Senhora do Preciosíssimo Sangue, das criancinhas abortadas, quando a gente vê aí na tela, meus irmãos, né, Nossa Senhora, né, uma espada no coração dela, e dentro tem um feto de aborto, as mãos dela estão sangrando, e Nossa Senhora, ela vai falar em diversas aparições que é o aborto branda o céu, é o pecado que branda o céu, e é o aborto que causa os outros maus no mundo hoje, meus irmãos, e ninguém se fala disso. Então Nossa Senhora, ela vem como esse título para dar uma incentivada maior aos movimentos pró-vida, para eles continuar. A irmã citou a Elba Ramalho, né? E a Elba, ela conheceu o confidente Ivan, ela conhece o confidente Ivan, né? Por graça de Deus, eles têm muito contato. Se nós vermos, né, mais próximo depois, e o intuito é vocês conhecerem um pouco mais sobre essa devoção, né? Aqui eu tenho uma apostila, né, com diversas aparições de Nossa Senhora, e aí em 2015, ela deixa de aparecer como La Salete, e ela começa a aparecer com esse título para ele, né? Resumido, muito grande para vocês, mas é um incentivo para depois vocês pesquisarem, meus irmãos, a esse título de Nossa Senhora do Preciosíssimo Sangue e das Criancinhas Abortadas. Tem várias orações, recomendações que Nossa Senhora pede, e principalmente penitência, oração e jejum. Penitência, oração e jejum, para que o mal do aborto não adentre ao Brasil. E ela vai falar em uma dessas aparições, que muitas vezes nós falamos das aparições de fora, mas no Brasil tem diversas aparições que, por graça de Deus, são confidentes confiáveis, né? Ou seja, o que é um confidente confiável? É quando ele tem uma mensagem de Nossa Senhora que não vai contrário à igreja, que não vai contrário à tradição da igreja, que não vai contrário ao magistério da igreja, que não vai contrário realmente à fé verdadeira da igreja de sempre. Então, infelizmente, tem diversas aparições que vários confidentes vão falar coisas asneiras, coisas bobeiras. Nossa Senhora jamais falaria aquilo. E por graça de Deus, meus irmãos, né, se você pesquisar depois no Google, confidente Ivan, Nossa Senhora do Preciosíssimo Sangue, você vai ver fotos, você vai ver vídeos de como foi acontecendo, os êxtases que ele tinha quando ele via Nossa Senhora. É uma coisa incrível, igual o Garabandal. Então, assim, a igreja, ela está voltando realmente a entender esses mistérios. E aí, Nossa Senhora, uma das aparições, não dessa do Preciosíssimo Sangue, né, ela vai dizer assim, que ela está mais na terra do que lá no céu. Nossa Senhora está aparecendo muitas vezes para diversas pessoas, meus irmãos, para pedir realmente a oração, para pedir a penitência, reparação pelos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus, o Imaculado Coração dela. Então, fica essa imagem para nós pesquisarmos, né? Depois vocês pesquisam lá, Preciosa Arte Sacra, que vocês vão ver realmente essa imagem, eles que confeccionam, né, por graça de Deus,
Depois pesquisem certinho, estuda, mergulha. Se vocês tiverem dúvida, pega, né, contato comigo. Eu tenho realmente a apostila aqui para vocês lerem. Eu tenho alguns contatos lá de Brasília, contatos aqui de Nova Aurora, no Paraná, aqui do lado do estado de São Paulo aqui, é onde Nossa Senhora apareceu a primeira vez, foi ali no Paraná, Nova Aurora, e depois ela aparece lá em Brasília, num cenáculo de oração, às 3 horas da manhã, no dia de Corpus Christi, e aqui está relatando nessa apostila diversas. Tem bispos acompanhando o Confidente, né? Um dos bispos muito mais conhecidos agora nessa pandemia é Dom Adair Guimarães, né? Não sei se você já ouviu falar dele, né? Dom Adair, bispo de Formosa, Dom Adair Guimarães. Então, é um bispo que está mais à frente agora, acompanhando, né, o Confidente Ivan. Não só ele, mas tem outro padre também, um padre de fora também está acompanhando de outro país. Então, assim, é uma devoção que está crescendo, as pessoas estão conhecendo e estão mergulhando nessa defesa pró-vida, meus irmãos. Então, Nossa Senhora, ela clama para a gente defender a vida. E eu agradeço desde já ao convite, né, a todos vocês por estar aqui conosco. Desculpa a hora, passou um pouquinho, mas Deus abençoe, que possamos estar sempre unidos em oração, você na sua casa, no seu estado, na sua cidade, e nós juntos, em comum união com Cristo, principalmente na Eucaristia, na Santa Missa, no Santo Sacrifício. Amém. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada, Giovanni. Deus te abençoe muito, viu? A gente agradece muito de coração a sua participação, tudo que você preparou para nós. Foi, assim, de excelente cuidado e de muita preciosidade para nós. Eu agradeço de coração. O Padre Marcos está presente. Vou passar para ele e eu peço até antecipadamente desculpa para todos pelo horário, mas graças a Deus foi excelente o nosso encontro. Padre Marcos? Padre Marcos, tudo bem, não se preocupa, a gente vai pedir para o senhor fazer nossa bênção. Isso, muito obrigada, Deus te abençoe, Padre, muito obrigada por nos abençoar. Ele está nos abençoando, e assim nós pedimos para todo mundo desculpas pelo horário, graças a Deus foi maravilhoso, muito obrigada de coração para todos que participaram, os que partilharam. Nos vemos no grupo, coloquem à vontade tudo que nós precisarmos colocar no grupo. Giovanni, você está lá, continue no nosso grupo conosco, viu? Muito obrigada, boa noite a todos, Deus abençoe a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Desculpa, o telefone aqui ficou ruim, também o meu celular sumiu toda hora, mas está aqui. Obrigada. Não, foi ótimo, foi maravilhoso, foi bem profundo. Foi, excelente. Um abraço, boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada. Abraço, até o próximo. Deus quiser. Boa noite a todos, até nos vemos no Zap. Vemos lá. Tchau, Padre, sua bênção. Tchau, Padre Marcos. Sua bênção, Padre Marcos. Tchau, Afife, tchau. Tchau, querida, tchau. Tchau. Tchau, por tudo vocês. Tchau. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada. Obrigada, Padre Marcos. Um beijo no seu coração. Tchau. Obrigada aí, Deus te abençoe, viu? Muito obrigada.